Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo. E bom, hoje eu vou falar aí de Premier League. Faz tempo que eu não falo do campeonato inglês aqui, não falo nem de futebol na Europa como um todo. Manchester City, que é o meu time na Europa. Eu tenho a dizer só que estou decepcionado. Mas eu acho que o mérito é mais do Arsenal também, e eu vou falar por quê. O time do Mikel Arteta, ele é um conjunto de bons exemplos para o futebol moderno, e principalmente para o Brasil, que é essa construção do trabalho, contratações inteligentes, implementação de filosofia, tudo isso que faz com que uma história seja criada para que um clube, um time, um elenco possa ser criado, fundamentado, construído para alcançar grandes títulos e consistência. Porque assim, não é todo time que tem o dinheiro do Manchester City para trazer um Guardiola, que é muito mais característico e experiente em implementar essa filosofia e contratar jogadores para montar a dinastia que montou com o Barcelona na Espanha, com o Bayern de Munique na Alemanha e com o Manchester City na Inglaterra, que todo mundo falava que não, na Inglaterra é diferente, não vai ser igual. E foi igual. O Guardiola ganhou 5 dos últimos 6 títulos ingleses. E inclusive um tricampeonato que só o Manchester United tinha conquistado até então. 2 vezes tinha conquistado, agora o Manchester City também tem. E busca aí ganhar o inédito tetracampeonato. Então isso foi construído. O Mikel Arteta, ele é um ex-auxiliar do Guardiola, né? É um aluno do Guardiola. Dá pra ver muitas das coisas que o Guardiola tem no estilo dele, algumas coisas diferentes, porque ele também pensa por si só, ele não tenta copiar o Guardiola, até porque não dá, porque o próprio Guardiola se transforma a cada temporada, a cada momento. E mesmo começando com Saka e Gabriel Martinelli no banco, que são dos principais destaques ofensivos do time nessa temporada, né? Tem o Odegaard também, mas acho que o Gabriel Martinelli e o Saka são mais influentes, tanto que o Odegaard não jogou nada hoje. Mas para vocês ontem, né? Que esse vídeo vai pro ar na segunda-feira. Mas o jogo foi ontem no domingo e o Arsenal tá ali brigando pelo título também mais uma vez. Na temporada passada ficou muitos meses na liderança e perdeu no final. Faltou perna, faltou elenco. E o Manchester City avançou, ganhou a FA Cup, ganhou a Premier League e ganhou a Champions League, né? Foi a temporada dos sonhos para o Manchester City. E o Arsenal vai buscar nessa temporada, eu acho que ele é um dos postulantes ali numa segunda prateleira na Champions. Acho que na primeira tem Manchester City, tem Real Madrid e tem ali talvez a Inter de Milão, que foi vice no ano passado. Pode ser que brigue para ganhar mesmo. Talvez fique na segunda prateleira também. Para a Premier League é candidato. City, Arsenal e Tottenham. Esses são os 3 candidatos ao título da Premier League. E Tottenham, por incrível que pareça. E num segundo plano vem ali Liverpool, o Brighton, o Newcastle e só. Mas são times que não dá para confiar tanto, né? Acho que principalmente o Newcastle, né? Que é uma caixinha de surpresa, mas na Champions League está indo muito bem. Mas não é para falar do Newcastle hoje, né? Falando do Arsenal ainda. O Jorginho jogou muito bem enquanto esteve em campo, mas a jogada do gol sai do Partey, que entra no lugar dele, que não é o cara do passe, né? O Jorginho é o cara do passe para jogar nessa volância, né? Não é o Partey, mas por uma irônica coincidência foi o Partey que deu o lançamento lá na frente, né? Era o Gabriel Jesus brigando? Agora eu não me lembro exatamente. Mas enfim. O ponto é, o time do Arsenal jogou muito bem, defensivamente se fechou muito. O Declan Rice jogou uma barbaridade. Explica o porquê que o Guardiola queria tê-lo no próprio time, né? Porque o Declan Rice joga demais, só que ele seria reserva no time do City. É bem provável, né? E aí o City trouxe o Kovacic, que até estava jogando bem até agora, mas foi muito mal nessa partida, fez uma falta
que tomou um amarelo logo no primeiro tempo e poderia ter sido expulso, sim, poderia ter tido essa interpretação, o árbitro, ele não teve, e o VAR olhou e achou que era para amarelo, estava bom, mantendo a decisão do juiz em campo. Na minha opinião, era para amarelo mesmo, porque ele não acertou acima da linha do tornozelo, né? Porque a intensidade foi alta mesmo e tal. E pouco tempo depois ele dá um outro carrinho lá no zagueiro, no Saliba, que aí ele dá só um totozinho, né, no cara, mas era uma falta passível de tomar amarelo de novo. Né? Se é mais lá na frente, né, se é mais no campo de ataque, o juiz geralmente dá amarelo. E aí o juizão falou que não e tal, não sei o quê. E o Kovacic não jogou bem. Voltou pro segundo tempo muito mal. O Rico Lewis também não aguentou a pressão de jogar ali. Eu acho que demorou para mudar o Guardiola. Já deveria ter mudado no intervalo para colocar o Stones. Mas mesmo assim não rolou. O Kovacic, eu acho ele um bom banco pro Manchester City. Ele não pode ser titular. Ele não tem capacidade técnica para ser titular, na minha opinião, do Manchester City. Não dá. Ele não é tão bom assim. Teve ótimos momentos ali naquele Chelsea que foi campeão da Champions. Já jogou muito bem na Croácia em alguns momentos, mas não é isso tudo, entendeu? Falta bastante coisa nele. O Matheus Nunes tem mais qualidade técnica do que ele, pode vir a ser esse titular no futuro próximo. Mas o Arsenal demonstrou uma perfeição muito grande no segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo ainda teve algumas chances do Manchester City e tal. Teve até um gol que o Rico Lewis fez, que o juizão demorou para dar a falta. E aí quando o City conseguiu a vantagem, ele marcou a falta e o Rico Lewis fez o gol. Então bem questionado aí o Paul Tierney, né? Mas acontece. A arbitragem na Inglaterra está sendo um desastre recentemente, né? E aí ficou esses questionamentos, né? O Haaland totalmente apagado e o Guardiola prefere tirar o Julian Álvares do que o Haaland. Na minha opinião foi errada essa alteração. Tinha que ter tirado o Haaland porque não estava participando, o City não estava cruzando a bola na área, não estava precisando do Haaland ali, não estava oferecendo nada ao time. Ao contrário do que fez o Gabriel Jesus e principalmente aí o Martinelli quando entrou e o Saka um pouco menos. Né? Mas o Martinelli entrou muito bem, voltando de lesão, entrou agudo pra caramba, foi pra cima e teve a sorte de fazer o gol, que eu não cheguei a ver se no oficial saiu como gol dele, porque na Inglaterra eles são bem minuciosos, então se a bola não ia exatamente no gol, eles vão dar gol contra do Ake. Tinha que dar gol do Martinelli mesmo, né? Mas ele foi feliz porque fez uma boa jogada, foi uma boa finalização, eu acho que ia no gol. Mas foi um infortúnio. A verdade é essa. Foi um jogo para empate. Assim, se você olha como se construiu o jogo, empate não ia ser nada injusto. Eu acho que vitória de um dos dois fica aquele tipo, putz, não jogou tanto assim, mas se tinha que ser para alguém, tinha que ser pro Arsenal. O Arsenal jogou melhor do que o Manchester City. Só que o Manchester City tem certos motivos para isso. Eu acho que primeiro ponto, né? O mais importante de todos. O Manchester City está sentindo um desentrosamento muito grande no meio campo. Porque se você pegar, por exemplo, o meio campo do Manchester City na temporada passada era Rodri, Gundogan e De Bruyne. Hoje, o meio campo era Kovacic, Rico Lewis e Julian Álvares. O Rico Lewis está começando a ser realmente um volante nessa temporada. Na temporada passada, em alguns jogos nessa, ele joga como um lateral que constrói por dentro. Nos últimos 2 jogos ele jogou como um volante mesmo. E o Kovacic chegou nessa temporada e não é um titular absoluto também. E o Julian Álvares, esse sim está há mais tempo, mas é um cara que é reserva. Então ele não tem entrosamento também com esses caras que estão chegando agora, que estão fazendo funções diferentes, e ele muitas vezes joga lá no ataque. Né? Ele entra para ser o cara que joga como atacante, ou fazendo uma dupla com o Haaland, tendo o De Bruyne em campo. Né? E aí o Bernardo Silva aberto, beleza, normal, e o Foden do outro lado que fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo bem apagado. Então o City não tinha Rodri, o principal desfalque disparado, porque tá com o gancho, né, do cartão vermelho que ele tomou, e totalmente desnecessário, né, tomou um cartão vermelho de bobeira,
do nada, num jogo que o City estava ganhando, e ele faz muita falta para a construção do time e para a consistência defensiva. Isso ficou muito claro hoje, mais uma vez, como já tinha ficado claro contra o Newcastle e contra o Wolverhampton, as duas últimas partidas, e agora o City mais um jogo sem fazer gol, segunda derrota consecutiva. Isso não acontecia desde 2018, dezembro de 2018. Estava quase completando 5 anos que o City não perdia 2 partidas seguidas. Olha que absurdo, né? Impressionante. Mas aconteceu. E aí, tudo bem, o City não é no confronto direto que se ganha título de pontos corridos, né? Já falei isso aqui e falo isso na minha vida há muito tempo, para muita gente diferente. Campeonato de pontos corridos você ganha batendo em cachorro morto. A verdade é essa. Se você não perder para ninguém que você não podia perder, você ganhar e acumular o máximo de pontos possíveis, você pode perder um confronto direto que não vai fazer diferença. O problema é desperdiçar pontos contra o Wolverhampton, como fez na rodada passada. Mas tá aí, a briga tem 8 rodadas, né? Acho que essa foi a 8ª rodada ou a 9ª. Tem muito campeonato pela frente. Tem uns 30 jogos aí pelo menos. Então, não é o fim do mundo. E o Arsenal mereceu a vitória, jogou muito bem para isso. Outro desfalque muito importante foi o Grealish, é um deles também, mas o De Bruyne, porque ele pode ser o cara que constrói muito bem o jogo por dentro, tem a finalização de longe, tem o passe diferente. Nenhum outro jogador tem isso. O Julian Álvares ajuda bastante a construir por dentro, mas ele é um cara bem mais agudo, mais agilidade e tal. Não oferece o mesmo que o De Bruyne. Não é a mesma característica, apesar de estar jogando muito bem também. Outro desfalque é o Grealish, que seria um cara muito bom para ajudar o City a conseguir ficar mais tempo com a bola. O cara que consegue segurar a bola ali do lado, fazer uma jogada de 1 contra 1. E que ele até fez gol contra o Arsenal, né, na temporada passada. Ele é um cara muito importante para esse sistema do City hoje. Jogou a temporada passada maravilhosamente bem, mas não pôde estar hoje. Também estava no banco, acabou nem entrando. Né? E o Bernardo Silva bem apagado. O Doku até entrou depois, mas também é outro que está ganhando um pouco de ritmo. Tem jogado bem, mas ainda não chegou no ponto. Então é isso que eu tenho a dizer. Acho que foi um jogo muito estudado. Os dois times, né, tentaram ali correr o menos risco possível. E ainda assim o goleiro Raya quase deu uma entregadaça para o Julian Álvares. Ali podia ter mudado toda a toada do jogo, né? Mas não mudou. E fora isso, os dois times se estudando, segurando a onda pra caramba. O que é muito legal de ver. Mas é justamente o que faz, às vezes, o jogo ser um pouquinho chato, aquele jogo meio morno, que foi. Mas acabou 1-0 pro Arsenal no finalzinho. E o Arsenal segue invicto, né, na Premier League, assim como o Tottenham. E vamos ver aí o que acontece nas próximas rodadas. Vou tentar trazer um pouquinho de futebol europeu aqui também para vocês, quando der. E é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.